E aí, galera, tudo bem? Ricardo Riamonde aqui. Vou dar um feedback para alguns de vocês que mandaram ali o exercício da aula, a aula ao vivo que a gente teve, né, dos 4 passos. Então vamos dar uma olhadinha aqui, separei 4 imagens para dar uma analisada. Vou começar, vou usar o mesmo princípio que eu uso nas correções, até a entradinha aqui da aula é assim. Então vamos lá. Primeiro aqui o Gabriel Laurentino, que mandou logo, acho que logo no mesmo dia ou na mesma noite, né, Gabriel? Cara, eu achei que ficou muito bom, a sua noção de estrutura está muito boa, essa base inicial, né? Aí tem algumas coisinhas que dá para a gente fazer aqui, ó. Então, primeira coisa, eu vou copiar aqui e eu vou dar um levels, Ctrl L do Photoshop, porque eu achei que ela ficou um pouquinho escura, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado e isso vai acabar acontecendo algo que varia de monitor para monitor. Então, às vezes você fala assim, ah, mas o meu monitor estava muito escuro. Isso é bem comum acontecer, tá? Então, às vezes pode ser até que o meu esteja um pouco mais escuro. Então, eu vou tentar trazer uma nuancezinha, porque o ideal, quer ver? Eu vou fazer isso aqui por cima para a gente ver. Então, o ideal aqui, ó, ó, eu dei uma forçadinha aqui no contraste para que vocês vejam que existem nuances que, às vezes, a fotografia, porque pensa, isso aqui é uma pintura tradicional, então alguém tirou uma foto ou de alguma forma isso aqui virou um arquivo digital. Então, talvez na transição perdeu informação, né? Ó, ficam umas informações muito escuras, mas eu vejo que tem aqui uma parte da roupa dele aqui também. Então, aqui no seu caso se perdeu demais, né? Aqui eu dou uma estouradinha só para a gente ver que existem informações aqui por baixo, tá? Então a gente tem que tomar um certo cuidadinho com o contraste, tá? Então o que, que eu faria aqui? Deixa eu pegar um pincel. Então eu quebraria um pouquinho essa informação aqui. Só acertar uma coisa do meu teclado. Pronto. Agora tá ok aqui. Então eu daria uma clareadinha de leve, ó, para a gente não ficar com tanta informação tão escura assim, nem que for algumas nuances de pincelada, e se a gente precisar depois tira de novo, entendeu? Só para a gente quebrar essa coisa do escuro, e nele aqui eu entraria com algum volume para dar, ó, deu uma forçada aqui, mas só para a gente ter uma nuance de informação, senão fica uma coisa muito, muito escura, tá? Ó. Então a gente pode sim trazer, e eu vou fazer aqui só umas indicações, essa informação sem ficar tão escura. Até porque aqui onde tem as listas, eu vou ignorar um pouquinho as listas, mas ó, tem que ter uma parte de uma luz aqui, entendeu? Ó, ele tem uma informação aqui, outra aqui, ó. Então, a gente consegue ver esses elementos, tá? Uma coisa que você pode fazer nos seus cinzas aqui é dar uma esquentada neles. Current Layers. Estou acertando aqui a ferramenta. Às vezes a gente tem que dar uma configuradinha. Então, ó, eu vou dar uma escurecida, mas uma escurecida meio quente aqui, tá? Porque vale a pena ter essa informação um pouquinho mais quente. Inclusive, esse tom aqui, ó, ele tem um cinza mais quente, ó, tá? Antes de chegar naquele tom branco, ou quase branco, a gente pode dar uma esquentadinha na base, debaixo dele, ó. Mesma coisa esse cara aqui, ó, ele pode ter uma levemente mais quente, aí depois a gente entra com o branco, ó. Então a gente começa a aproximar mais as cores, tá? Esse cara aqui tem uma coisa ou outra de volume, tá? Mas eu não vou me apegar ao formato aqui, volume que eu digo não, desculpa, o formato do rosto, tem aqui o olho dele não está olhando tanto para o lado, o meu também ficou um pouquinho essa impressão, mas ele está olhando um pouquinho de forma mais central. Vou capturar aqui. Então, ele está olhando um pouquinho mais para o centro aqui. Aqui tem uma área com um pouco mais de luz, tá? Então teria alguns ajustezinhos na fisionomia dele. Aí a gente estaria falando mais da estrutura. Mas nas cores, o que, que dá para a gente fazer? Eu vou pegar esse meio tom seu, vou escurecer ele um pouco e saturar ele um pouquinho. Porque a gente tem espaço aqui, ó, podemos até escurecer mais, para umas nuances mais fortes aqui, ó. A cor ali é um pouco mais viva. É isso que eu até comentei com você numa troca de mensagens. A gente toma cuidado
para não sujar a cor. Quando a gente começa a botar preto, dependendo da forma como a gente faz, corre o risco de a gente dar uma sujadinha na cor. Ó. E ele tem vários nuances aqui nessa reprodução. Reprodução que eu digo a foto do original, né? Que tem essa coisa mais saturadinha. Ó. Então a gente pode trazer um pouquinho mais de cor. Em vários pontos, essa cor vai aparecer. Cuidado um pouquinho com os brancos na luz também. Mas ó, tem vários pontinhos onde a gente tem a saturação evidente ali. Tá? Aqui também eu traria um tom avermelhadão aqui para essa área. Ó. Tá? Inclusive aqui no nariz vai precisar. Tá? Então mataria um pouquinho desses volumes. Aqui também tem uma coisa mais avermelhada. Tá? Então assim, eu estou dando uma forçada para você entender e perceber as diferenças, ó, como voltou parte de que tinha ficado escondido da imagem. Tá? Tem mais ajustes? Tem, mas isso aqui já dá um caminho para você entender onde que a gente pode dar uma mexida no sentido geral. Tá bom? Mas ficou muito bom, cara. Ficou bem legal mesmo, tá? Você vê que são ajustezinhos aí. Depois eu tenho aqui o do Saulo. E aí, Saulo, beleza? Então, o Saulo também fez aqui, deu um close no rosto, né? Então eu vou deixar ele pequenininho aqui. Então tem algumas coisas que ajudam a gente a aproximar ali do original. Então uma delas é trazer um pouco, fazer o contrário aqui do Gabriel, é trazer um pouco do escuro, porque o escuro ele de certa forma emoldura o rosto, tá? Então eu vou trazer um pouquinho desse escuro numas partes aqui, ó. Inclusive aqui, porque aí fica faltando calçar a imagem com esse preto aqui, com esse tom preto não, um tom mais escuro, né? Aqui também podemos trazer um escurinho. E aí tem alguns pontinhos chaves que também ajudam a trazer um pouco do escuro, que são os olhos, né? Alguns detalhes aqui. Aqui também um pouquinho mais escuro. Tá? Tem alguns pontos chaves que é interessante ter um pouco dessa informação a mais aqui. Tá? Deixa eu dar uma olhada. Cuidado, Saulo, com esses detalhes assim, ó. Tá? Quando a gente tem uma área de contraste onde tem um claro, um escuro, aqui ó, vamos pôr assim, escuro, claro, então a gente acaba fazendo um vinco muito forte, tá? Então aqui pode ser mais suave essa transição aqui deles, tá? Pode ser uma coisa que mescle um pouquinho para não ficar um risco tão evidente assim, tá? Tem um altinho lá dele? Tem, mas esse altinho não precisa ficar tão forte assim, tá? Então só tomar esse cuidado aí. Meu computador está respondendo de uma forma meio lenta, então na hora que eu capturo a cor aqui, ele está engasgando, mas tudo bem. Então aqui a gente diminui um pouquinho aquela informação, ele até tem uma manchinha aqui, né? Aqui também, cuidado um pouquinho, ele tem uma saturaçãozinha a mais, tá? E agora, eu acho que na área clara a gente pode entrar com um pouco mais de uma cor um pouco mais viva. Vou até arriscar um leve amarelo aqui, tá? Para a gente ter numa base aqui, para clarear um pouco. Ele ficou um meio tom muito forte, tá? Então a gente precisa de umas nuances a mais de claros aqui, ó. Isso é percepção, isso cada um vai melhorando com o seu tempo, tá? A gente vai encontrando formas de ir acertando isso. Então ainda acho que a gente pode clarear um pouco mais. Eu gosto às vezes de dar umas passadinhas assim, quando eu sinto que a área está precisando. Aí ele tem um negócio legal ali que eu gosto de fazer, que é aquele tomzinho que dá uma vazada de luz aqui nas áreas escuras. Ó. Então a gente tem uns saturadinhos aparecendo. Ó. Então aqui tem bastante, tá? Nariz. Eu vou jogar só alguns aqui, tá? Então essa corzinha mais forte, ela tem que ir aparecendo. Ele tem uns tons levemente rosados também.
em algumas áreas. Vamos experimentar aqui. Isso é uma coisa que é legal, principalmente em pele, existe uma variação de cor grande aí, que às vezes é um pouco complexo da gente entender, e aí tem que produzir, tá, galera? Tem coisas que não tem solução pronta, né? A gente vai observando e vai percebendo o que a gente precisa ir acertando e melhorando. Ó, esses amarelinhos acho que estão trazendo uma informação legal aqui. Tem uns cinzas aqui também, tá cheio de cor. Cheio de cor aqui. Tá. E aqui dentro também tem espaço para a gente trazer umas nuancezinhas aqui nele. Tá? Então vamos dar uma olhadinha, ó. Tá vendo como ele ganhou outra cara? Eu não mexi tanto assim na estrutura, tirando os olhos, tá? Mas olha como a nuance de cor, se a gente afasta, começa a aproximar um pouquinho mais. Ainda está faltando, por exemplo, nessa área clara, eu vou pegar um tom mais claro ainda, mais para o amarelo. Então aqui, ó, ele começa a ter uns brilhos, né? Aqui, então tem umas areazinhas que vão ganhar um pouco dessa informação, ó. É um pouco mais quente aqui esse cinza, ó. Então, olha a diferença que dá, tá? Então, o que faltou um pouco de claros e um pouco de mistura de cor. Aí traz essa vivacidade aí para o rosto dele e o escuro da borda. Isso aí também traz outra informação para o rosto. Belezinha, Saulo? Aí o Eduardo Henrique até me falou que ele não fez na tablet, ele faz no mouse ainda. Então, Eduardo, o que eu posso te dizer é assim, o que falta no seu é a parte da estrutura inicial, tá? Você até poderia dar um close maior aqui no rosto dele, se quisesse, mas está faltando um pouco dessa estrutura. Eu vou dar uma resolvida rápida aqui para te dar uma indicação, tá? Então, uma das coisas é, ó, pega esse claro aqui do fundo, ó. Então, mesmo que você faça no mouse, traga essa informação aqui, ó, porque a gente tem que ter um pouco do desenho da silhueta do rosto dele, ó. Está vendo? A gente tem que achar isso na sua imagem aqui, ó. Tá? Ela está muito lavadinha ali. A gente aqui tem um pouco mais de escuros. Mas só para a gente pontuar aqui. Primeiro, para eu dar uma reconhecida melhor aí no rosto dele, tá? Tem mais algumas silhuetas que a gente poderia acertar, mas vamos fazer a blocagem grossa, assim, tá? Para ficar mais tranquilo até de você poder mexer. Eu vou ignorar um pouco esse tom tão mais claro, eu vou deixar o seu mais escuro, eu vou trazer uma luzinha por cima. Então aqui o rosto, a gente pode ter mais informação que a gente consiga ver realmente. Tem o bigode dele aqui, ele até sai um pouco aqui na silhueta do rosto. Então a silhueta é algo importante, tá? Tem várias nuancezinhas da barba aqui, ó. Você tá vendo que já está começando a dar uma outra cara? Eu nem fiz tanta coisa assim. Ó. Então a orelha também vai ter alguns detalhezinhos ali, né? Pra gente ter uma leitura melhor. Galera, não liguem para os cachorrinhos de fundo, porque a minha rua é assim, tá? O meu estúdio ele é muito aberto. Mesmo que eu feche janela, feche porta, é assim, principalmente finais de semana, porque é gente passando pela rua e a cachorrada fica louca. Mas ignorem, talvez vocês não tinham percebido até o momento. Mas vamos que vamos aqui. Então vamos lá. Então, ó, tá dando uns volumes aqui. Essa narina dele ficou um pouquinho grande. Você está vendo que são poucas coisas em cima da sua própria estrutura aqui, né? Não estou tendo que fazer tanta coisa de diferente. Eu estou trazendo elementos que assim, você blocou as massas grandes, isso é legal para um começo. Agora você tem que diminuir o seu pincel aí e trazer massas menores, tá? São essas massas menores que dão a leitura para o todo, tá? Quer dizer,
As massas grandes dão a leitura principal e as massas menores, elas são os detalhes, né, que a gente vai deixando isso para o final, tá, do processo aqui, ó. Então, ó, trazer um pouquinho mais de luz aqui no nariz, aqui, aqui. Posso até dar uma estilizadinha para não ficar tão igual assim, mas olha só como mudou a leitura dele, ó. Percebe? Mas você percebe que a estrutura está ali, né? Eu acrescentei mais informações. Aí tem coisa que precisa tomar cuidado aqui, né? É legal fazer isso até blocadão, porque você simplifica o processo. Isso é bem importante, tá? Trabalhar com a ideia de simplificação para depois vir com os detalhes. Eu continuo aqui num processo de simplificação, tá? Ó, então isso aqui já foi suficiente. E na cor, a cor você já deu uma evoluidinha, mas seria a mesma coisa, cara, só a paleta de cor tá boa, tá? Só a paleta de cor a gente pode manter ela. Deixa eu ver que você tem aqui uma cor. Estrutura, desenho. Não, não tem aqui um layerzinho com cores, né? Mas a sua paleta de cor tá ok, cara, de novo, ó. Na cor você vê que o seu entendimento já de valor já tá melhor. Com o cinza você se perdeu um pouquinho, mas com a cor aqui você entendeu melhor. Mesma coisa que eu falei antes, né? Traz aí um pouco da ideia da silhueta para a gente poder ter essa leitura dele aqui, né? Aqui também, ó, que faltou, né? Como eu falei, ó, essa linha diagonal é mais para cá. Cara, a mesma coisa que eu falei antes ali. Então, precisa trazer com uma sutileza aí essas cores, desenhar melhor, desenhar que eu digo blocar melhor essas relações de claro e escuro, mas você vai ver que, ó, com pouca coisa eu começo a ajustar a sua imagem, ó. Aqui na cor daria um trabalhinho a mais, no caso da estrutura. Mas você está vendo que não é impossível. A gente vai ajustando isso, vai resolvendo as informações. Teria a narina aqui. Enfim, tem um caminhozinho aqui para a gente poder acertar. Mas você viu que o que eu falei ali na anterior já é a base para você fazer nessa também. Então, cuidado com as proporções. Ó, ele ainda tem muita coisa para ajustar, mas olha só como ele já começou a ter uma cara mesmo, tá? Precisa ajustar mais, isso aqui está muito grosseiro ainda, mas você está vendo que é como, imagina uma argila ou uma massa de escultura, e vocês vão esculpindo. A pintura é isso, é um processo de esculpir. Tá? Ó, é uma massinha atrás da outra. Então a gente começa com aquele bloco de argila lá, de massa, super grosseiro, e aí a gente vem depois acertando detalhezinhos, tá? É assim que vai funcionar. Cara, eu não vou continuar mais do que isso, que é uma indicação do que você tem que fazer. Então é a mesma indicação do que eu fiz aqui, tá? Ó. Só que agora você vê que está um pouco diferente ali o rosto, mas é o mesmo princípio. Só que a diferença é que você vai aplicar cor, tá? Mas segue essa ideia aqui que eu sugeri, que você vai entender o que você tem que fazer ali na cor também. A sua paleta de cor já funciona para essa primeira base, tá? Tá com as cores bem interessantes, falta um tom meio rosadinho, mas esse cara aqui até que funciona, para depois você continuar nessa construção. Beleza? E depois do Eduardo tem o Anderson Lima aqui que mandou, né? Então o Anderson pegou uma imagem, fez a estrutura, o Anderson fez no mouse aí, cara, tirou um resultado muito bom. Separou uma paletinha de cor e praticou, tá? Então o que eu sinto aqui no seu caso, o Anderson, eu vou fazer com o laço aqui do Photoshop, tá? Ó. Eu vou fazer numa área aqui só para você entender o que eu tinha comentado no e-mail. Então eu vou pegar aqui o Airbrush dessa vez, já que é o estilo mais ou menos que você utilizou. E o que está faltando aqui? Ó? Vou pegar uma cor mais saturadinha. É essa sensação dessa transição mais suave que existe de uma área para outra. Tá? Nesse estilo de pintura, que na verdade é uma foto isso aqui, mas se a gente fosse usar isso como estilo de pintura, existe muito do airbrush para depois a gente vir com umas pinceladas mais marcadas.
tá? Então isso aqui é uma coisa que a gente pode de leve fazer, ó. Vamos de novo aqui que não pegou a minha seleção. Eu vou fazer um processo de simplificar aqui, tá? Então, ó, eu tiraria um pouco esses cinzas, né? Então esses cinzas precisam ter uma corzinha. Ó, é mais interessante que ele tenha essa entonação aqui, ó. Você tá vendo? Eu tô falando um pouco, talvez pareça que eu tô falando o contrário do que eu falei na live, de usar o airbrush, que eu não uso. É que aqui pede, tá? Aqui eu faria primeiro uma base desses desenhos, desses detalhes de luz e sombra no airbrush, para depois, por exemplo, daria para a gente usar o laço. Nessa técnica de pintura, eu até faria um pouco diferente, ó. Eu pegaria, vou até pegar essa corzinha aqui, ó. Quando eu quisesse fazer uma luz, ó, eu faria meio que assim, tá? Eu selecionaria algumas áreas onde eu quero que essa luz apareça, eu fazia no olhômetro aqui, tá? E aí eu viria assim, ó. Percebe? Então esse estilo é um estilo bem parecido com pintura de quadrinho, onde a gente faz uma seleção e pinta dentro. Então, por exemplo, poderia pegar aqui, não precisa ser uma sombra tão escura, mas se eu quiser separar um pouco o antebraço dela aqui da parte de trás, do ombro, eu poderia pôr aqui uma sombra, ó. Então isso aqui, ó, já recorta, o braço dela vem um pouquinho para frente, ó, tá vendo? Então eu faria um pouco essa técnica, né? Essa técnica, ela é mais delicada para a gente conseguir resultados, mas ela funciona no momento onde eu seleciono algumas áreas e trago uma cor mais próxima ali, né? Eu vou até pegar essa cor aqui sua. Então daria para eu fazendo assim, né? Inclusive aqui eu poderia fazer algo assim. Vou fazer também rapidinho aqui, tá? Mas ó, a gente poderia ir brincando um pouquinho assim, teria que resolver melhor isso, tá? E o tom de pele, que é uma coisa que eu queria comentar, ele ficou muito amarelado, tá? Então o tom de pele a gente precisa dar uma acertadinha nele aí. Então o tom de pele, ó, vamos fazer um teste aqui para você ver, ó. Ó, você tá vendo que está muito amarelado. Então o que eu faria? Eu puxaria ele mais para o vermelho, escureceria ele um pouquinho e testaria aqui, ó. Ó, ficou muito forte. Então mais claro, mais saturado, mais vermelho. Ó, ainda está forte. Então ele é bem pálido, mas não amarelo. Ó, já deu uma base aqui, pelo menos a base de sombra, dá pra gente dar uma trabalhadinha com ele, ó. Tá? Então ele seria mais para isso aqui, ó, a base dela principal. Vou acabar pintando por cima, tá? Só para falar de cor. Então a base dela teria que ser isso aqui. Aí sim a gente pode dar uma clareadinha, para depois entrar uns tons mais claros. Aí tem uns vermelhinhos de sombra, um pouco mais rosados. Aí teria que ter... putz, cara, essa pinturinha ela é muito delicadinha, sabe? Eu vou fazer uma sugestãozinha aqui de leve, mas para a gente chegar naquele resultado ali, ela é bem... Quando é cor muito leve, esse rosto feminino bem delicadinho, a gente tem que fazer com bastante cuidado, tá? Ó, seria mais para esse rosa aqui. Fazendo bem sugeridinho aqui, tá, cara? Pensa assim, eu preciso também de mais tempo para a gente ter um resultado interessante aqui, tá? Ainda mais que tem a coisa de estilos, né? Esse estilo não me é tão comum assim, mas dá para fazer, tá? Quando eu fazia quadrinhos era meio que nessa linha. Os olhos, toma cuidado, que o olho dela, a pupila é menor, tá? Ele também não é tanto esse verde aqui, mas eu vou mexer só na ideia da pupila, tá? Ela é menorzinha aqui.
vai ter que ter um brilhinho. Aqui teria que ter um pouquinho mais de cuidado para fazer, tá, Anderson? Então, só para você dar uma comparada no que eu estou mexendo, ó. Você está vendo que eu estou aproximando mais, tá? E o fundo, cara, aqui que o fundo, ele é bem suave por ser uma foto, tá? Eu imagino que seja uma foto. Então aqui a gente teria menos informações de linhas e a gente teria que ter as coisas bem mais soft, assim, bem suavezinha, sem ter linha tão marcada de trás, tá? No máximo você vai ter umas áreas mais claras, nuancezinha das cortinas. Se quiser ter alguma ideia daquelas bonequinhas aqui em cima, dá para fazer, tá? Não precisa tanto verde. Se você quiser simplificar o cenário, então vamos fazer assim, ó, dá para simplificar desse jeito. Aqui, vamos só pôr um cinza de leve. Então, cara, estou fazendo no airbrush, como eu falei, não é o meu costume de trabalho, tá? Eu gosto das coisas que elas ganhem uma marcaçãozinha, eu acho mais interessante. Tá? Então, só para você ver a diferença de um lado para o outro, tá? Tá? Então, ó, você tá vendo que começa a mudar. Então, começa a sair do desenho para pintura. Né? Então, a gente começa, ainda mais que é uma fotografia, né? Complexo de fazer. Mas você vê que os nuances, quando a gente quer pegar esse lado mais fotográfico, eles são mais suaves. Tá? Eu gosto de pincelar um pouco mais, daria até para fazer mais pincelado, mas para ter esse acabamento, a gente teria que ter essa linha mais suavezinha. Tá? Claro, cara, teria que mexer bastante ainda para a gente chegar. É uma imagem bem complexa, bem cheia de detalhes, né? Bem suave as cores. Então, ao mesmo tempo que ela tem detalhes, a transição de cor tem que ser suave, o tom da pele é quase sem volume. Então, é um trabalho mais delicado. Né? Então, num trabalho mais delicado, a gente vai levar um pouquinho mais de tempo. Mas só para você ver, sair essa coisa mais... um cartunzinho assim, mais chapadinho, para realmente começar a ganhar essas nuances, tá? Um pouco mais próximas do original ali. Como eu falei, tem bastante coisa para mexer, a gente poderia trabalhar maior para começar agora a detalhar, enfim, tem vários caminhos que a gente pode querer para finalizar, tá? Mas é uma imagem complexa, tá? Por isso que, assim, durante o curso eu começo com objetos, a tal da natureza morta, que é um jarro, um copo, uma laranja, que são elementos pequenos, mas que já tem uma informação, tem uma vida muito grande. Para aí, com o tempo, a gente caminhar para uma coisa complexa, como um personagem com roupa, com cabelo, com tom de pele e nuances e tudo mais. Belezinha? Então, dentro do método existe um processo aí para a gente aprimorando e chegar em resultados de algo mais complexo. Beleza, galera? Fechei vocês 4 aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem a mais aí, é só mandar para mim, que eu estou sempre respondendo vocês. Belezinha, galera? Sucesso para vocês. Qualquer coisa, eu estou por aqui. Abraço e até a próxima.